Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo luta incansavelmente pela defesa intransigente dos interesses profissionais da advocacia trabalhista em geral, bem como dos direitos sociais. São muitos anos de história, lutas e vitórias para a advocacia trabalhista, bem como para a sociedade. E tudo começou em 1978. Em 2019, em um ataque impiedoso à Justiça do Trabalho, em que mais uma vez se pretendeu sua extinção, a AT foi a força motora para, juntamente com a Magistratura do Trabalho e servidores, criarem um movimento em defesa da Justiça do Trabalho. E a associação é importante também porque nós promovemos aqui uma defesa importante das prerrogativas profissionais dos advogados trabalhistas. Ao longo de seus 44 anos, a AT sempre promoveu e incentivou o estudo do direito, especialmente do direito do trabalho, em uma média anual de quase 180 cursos ao ano, sendo eles presenciais ou telepresenciais. E aqui na associação, nós cuidamos também de promover uma série de cursos voltados à advocacia trabalhista em geral, dos mais variados, e observando a equidade de gênero e raça também com relação aos palestrantes. São duas características relevantes. A primeira, a discussão acadêmica, jurídica dos temas importantes para o direito do trabalho. E a segunda é a convivência, o relacionamento, o network entre toda a área trabalhista. Dentre outras de suas finalidades, a associação sempre buscou colaborar com as demais entidades representativas dos advogados, contribuir para o bom funcionamento da justiça do trabalho, batalhar pela valorização do trabalho profissional do advogado, criar e desenvolver atividades culturais e recreativas, entre outras. A arte social ajuda todos que precisam no sigilo. Falar da arte é falar do amor, da dedicação, do compromisso e, efetivamente, do conjunto das forças que temos hoje nessa profissão fantástica. Precisava de um pouco de ousadia na gestão da Fabiola, foi criado um congresso no navio. Foi sensacional, né? Grandes juristas, o presidente da OAB Federal esteve presente. Além disso, a associação conta com a ajuda de escritórios mantenedores de grande expressão para poder proporcionar aos seus associados inúmeros benefícios, como, por exemplo, convênio com descontos em faculdades e demais instituições de ensino, editoras e livrarias, clínicas e planos de saúde, hotéis e restaurantes, estacionamentos, lojas de vestuários, enfim, empresas dos mais diversos segmentos. Se qualifique. E a qualificação não é apenas uma corrida individual. A qualificação, quando coletivizada, quando feita de modo associativo, ela é muito mais importante do que a qualificação individual. A advocacia trabalhista vive um momento muito tenso. Nós teremos muito trabalho pela frente. E a AT estará pronta para qualquer embate, como sempre esteve ao longo da sua história. Porque o direito do trabalho está em transformação e a advocacia precisa estar forte. A tarefa é árdua, mas não é impossível. A única certeza que eu tenho até aqui é que a advocacia junta, unida, é muito mais forte. Somos mais de 6.800 associados. Não podemos parar. Venha, você também, fazer parte dessa história. Juntos, somos mais fortes. Associe-se.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Afonso Paciléu, aqui presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Estou aqui para dar boa noite para vocês, para desejar aí que vocês tenham hoje uma noite espetacular com essas super palestrantes de hoje, Ana Carolina, a Bruna. Eu quero agradecer também, principalmente aqui aos organizadores desse evento, né? O presidente da Comissão dos Acadêmicos de Direito, o Arthur Oliveira, e agradecer também a Juliana Fagotti, presidente da comissão aí da Jovem Advocacia. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. É de jovens como vocês que nós precisamos aí na nossa advocacia, né, nesse mundo aí que hoje a gente tem aí 1.400.000 advogados, então precisa fazer diferente. Vocês são dois exemplos de jovens advogados que estão aí fazendo a diferença. E agradecer as duas palestrantes dessa noite, Ana Carolina, Bruna, obrigado por doarem um pouco do seu tempo e do seu conhecimento para ajudar a jovem advocacia aqui da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Agradeço de verdade. Peço perdão por não estar presente hoje, por motivo particular, eu não consigo estar presente, mas estou aqui de corpo, de alma pelo menos, aqui presente com vocês, torcendo pelo sucesso dessa noite aqui, que seja uma noite de muito aprendizado. E se Deus quiser, a gente vai estar agora transmitindo também online essa palestra, para que as pessoas possam compartilhar, quem não estiver presente aí, possam aprender também. Certamente eu estarei ligado aí no online, vendo todo o conteúdo bacana que essas duas super palestrantes vão passar. Boa noite, obrigado e parabéns. Bom, primeiro, boa noite. Queria agradecer a presença de todos. Senão não sai o som. Boa noite, queria agradecer. Eu com o Dr. Arthur aqui estamos organizando esse evento que vai dar início às nossas comissões, tanto da jovem aqui da AT quanto acadêmico de direito. Queria agradecer a presidência também do Dr. Peter, presidente da UAB da subseção Santana. E a ideia aqui hoje é fazer um bate-papo mesmo, tá? Trazer as dificuldades da jovem advocacia, trazer a história de vocês, o currículo de vocês, que ambas presidentes da jovem de subseções, então, por isso achei de grande relevância. E com vocês. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer o convite do meu querido Arthur aqui. Conheço o Arthur já há um tempinho, muito obrigada. Uma honra dividir aqui hoje o bate-papo com a doutora Ana Carolina. Agradecer a todos os presentes, na pessoa também do Dr. Peter, presidente da subseção da OAB Penha. Júlia também, muito obrigada. Santana, nossa, eu tô com penha na cabeça, perdão. Marcelo Paiva, é verdade. Muito obrigada pela presença. Júlia também, muito obrigada. Vou me apresentar. Meu nome é Bruna, sou presidente da Jovem Advocacia da UAB Tatuapé, conselheira da Jovem Advocacia da UAB São Paulo. Sou advogada trabalhista há 8 anos. Até quando eu fui convidada para ser presidente da Jovem, eu falei para a Massicana assim, mas eu ainda posso? Eu ainda sou jovem? Ele falou, não, ainda pode. Eu falei, então tá bom. E sou pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, Direito Corporativo e Compliance. É muito bacana estar à frente da Jovem Advocacia, porque a gente acaba conseguindo ajudar nossos colegas num momento tão delicado, que é o começo da profissão. E aí, quando a gente vê aqui hoje o tema, como enfrentar as dificuldades da jovem advocacia. Quais são as dificuldades? São todas, né, gente? São todas as dificuldades possíveis quando a gente começa a advogar. Eu vejo, não sei se você também, Ana, já vou passar para você se apresentar, que o jovem, a gente vem da faculdade com uma carga teórica enorme, né, de 5 anos, aí a gente faz pós, que vira 7 anos, depois faz mais. Só que aí na hora do vamos ver, na hora de fazer uma audiência, aí peguei um cliente, tá, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Né? Onde que eu vou atender esse cliente se eu não tenho um escritório? Então eu vejo que esse é um dos pontos que a gente vai falar aqui hoje, mas antes disso eu vou passar para a doutora Ana poder se apresentar. Obrigada. Bom, meu nome é Ana Carolina Barranqueira, não Barraqueira. O N faz toda a diferença, né, Juliana? Juliana, muito obrigada pelo convite, né? Eu gosto muito de você, você é uma mulher extremamente forte e tenho certeza que vai desempenhar um trabalho de excelência. Vou agradecer meu presidente, Dr. Peter, porque se não fosse o Dr. Peter, nem aqui eu estava, porque quem era eu antes do Dr. Peter me estender a mão e me dar essa oportunidade? É uma honra dividir esse bate-papo, né,
com você, que também é presidente, e eu também tenho aí quase 10 anos de advocacia, mas eu não vou falar a minha idade, não, eu vou falar assim, é mais de 30, mas parece menos. E daí vamos conversar, né, a respeito do que a jovem advocacia enfrenta. Eu até preparei umas questões do que eu passei, né, e eu vejo que mudou a forma de resolver o problema, né, de amenizar a situação. Mas as dificuldades me parece que são idênticas ainda, né, pelo menos, assim, a de início. E aí, vamos começar a conversar. A doutora quer continuar? Bom, vou falar um pouquinho da minha experiência aqui. Desde que eu me formei, meu sonho sempre foi ter um escritório de advocacia. E uma coisa que é importante, a gente precisa entender se realmente é o momento da gente dar esse passo de ter um escritório. Né? Porque às vezes a gente fala, não, eu quero ter um escritório, mas será que esse realmente é o seu momento de ter um escritório já assim de cara? Quando você não tem, de repente, às vezes a pessoa já tem a família que tem um escritório montado. E aí, o que eu vejo muitos jovens advogados fazendo? Vai lá, aluga uma sala, R$2.000 de aluguel, e não tem um cliente, né? Então, quando eu comecei a advogar, eu trabalhava num escritório, fui promovida como advogada, mas eu não queria estar ali, eu queria ter o meu próprio negócio. E aí eu comecei a atender um cliente ou outro, atendia na praça de alimentação do shopping, os meus reclamantes no começo. Até falei isso no último congresso da Jovem Advocacia, a doutora Patrícia falou, nossa, sério? Eu falei, é. E aí eu levava lá minha fichinha, anotava, e eu falava para o meu cliente assim, não, para facilitar para você, eu vou até você aí o metrô, né, para ficar mais fácil, você não ter que pegar mais uma condução, enfim. E aí chegou um momento que eu entendi que não era meu momento de ter um escritório, porque eu não conseguiria arcar com as despesas e manter o meu sustento, porque eu dependia exclusivamente daquilo, né? Então, continuei trabalhando no escritório, paralelamente fui construindo minha carteira de clientes, até que em 2021 consegui abrir meu escritório, está até aqui minha sócia que veio me prestigiar hoje, inclusive nós nos conhecemos nesse escritório, e lá a gente começou esse sonho, não, vou ter meu escritório, e aí, paralelamente, a gente foi vivendo a vida. Em 2021, nos reencontramos e conseguimos concretizar essa realização. Mas onde que eu quero chegar? Eu vejo os advogados muito preocupados hoje, aonde eu vou atender o meu cliente, né? E eu falei dessa questão. Eu acho que antes da gente se comprometer com aluguel, com despesa, a gente primeiro tem que ter receita. Hoje a gente tem muitas facilidades, como por exemplo os coworkings. Nós mesmos ficamos 1 ano só em coworking. Então, quando tinha um cliente, a gente ia lá, pagava a hora da sala e atendia. E fomos assim construindo a nossa carteira. Só depois de 1 ano, né, que a gente foi de fato alugar uma sala e se comprometer porque aí a gente já tinha receita para isso. Então, eu vejo que isso é uma dificuldade grande, porque o pessoal às vezes inverte, né? Paga lá R$2.000 de aluguel numa sala e fica perdido, fica esperando o cliente entrar. Não, pronto, agora minha sala está aqui, minha mesa está aqui, agora é só esperar o cliente chegar. E ele não chega, né? E eu vejo que uma das principais ferramentas que a gente tem hoje é o networking. Como que eu vou conseguir cliente? Você tem que se relacionar com as pessoas, conhecer as pessoas, estar na OAB, estar aqui na associação, e dessa forma você vai criando contato. Você teve já como que foi o seu início, assim? Então, eu até cometi todos esses erros. Primeira coisa que eu fiz, aluguei uma sala sem ter R$1 no bolso, né? Eu achei que eu ia arrasar. Mas por que disso? Eu vou contar mais ou menos a minha história aqui, que é longa, mas eu vou resumir, tá, pessoal? Bom, eu sou filha de uma empregada doméstica e de um tapeceiro, eu sempre costumo falar isso, mas isso não quer dizer que eu tive uma vida difícil, porque eu estaria mentindo. Os meus pais não tiveram a oportunidade que eu tive, mas me proporcionaram essa possibilidade de estudar, certo? Em casa, o meu pai sempre foi autônomo, né? Então, eu tinha uma certa dificuldade de parar em escritório. Eu não parava em escritório nenhum, essa é a verdade. Eu não gostava de receber ordens, eu era contrária a tudo que me falavam, eu achava que o serviço nunca estava bem feito, eu achava que eu mandava muito bem, né? Ô, doce ignorância quando a gente é estagiário, né? A gente acha que manda bem.
E daí, quando eu me formei, eu falei assim, pô, o que que eu vou fazer agora? Eu preciso do quê? De uma sala, uma cadeira, certo? E uma impressora. É só eu colocar uma placa advogada que o pessoal vai bater na minha porta. Eu sou muito boa, entendeu? Estudei 5 anos, estou preparada, né? E daí fiz isso. O que que aconteceu? O que que eu percebi ali? Que não era fácil da maneira que eu esperava que fosse, né? Aí eu falei assim, bom, se eu pedir para o meu pai alguma coisa, depois dele pagar 5 anos de faculdade, ele no mínimo vai, né, falar que não. Mas eu vou me virar aqui. Aí falei assim, conversei com uma colega de faculdade, que era minha amicíssima na faculdade. E como amiga, hoje ela é uma das minhas melhores amigas. Não fiz nenhum plano de sociedade, convidei ela para ser sócia. Falei, vamos, vem ser minha sócia. A gente divide aqui esse R$1 e vai dar tudo certo, entendeu? Fiquei um tempo com ela como sócia. Era um dos temas que eu queria abordar, a questão de ter um escritório físico, porque foi um erro. Essa sugestão atual, né? Porque a gente já... eu 10 anos, você 8 anos, anteriormente não tinha, né, essa praticidade no network, né? Hoje vocês têm aí uma mensalidade fixa, é um lugar bacana, né? Porque quando a gente vai montar um escritório, pô, comprar uma cadeira é super difícil, né? É o que eu falo, né? Eu costumo falar para o meu sócio, eu falo assim, ó, eu sei o preço de cada cadeira dessa daqui, porque foi suado para pagar, sabe? E daí esses coworking, perdão, eles são de extrema... o custo-benefício é muito bom, né, do coworking. Mas uma coisa que eu vejo também, que a gente também tem que pesar, né, se vale a pena se comprometer com essa mensalidade. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou advogada criminalista, né? Desde sempre, eu tive experiências péssimas em outras áreas, depois até vou contar, e eu vejo que, por exemplo, para o criminalista e até a empresa de uma pessoa, nenhum empresário quer receber, esse é meu advogado criminalista, tá vindo aí, estou com processão lá, né? Ninguém quer. O pessoal quer esconder, né, que o advogado criminalista está indo ali te acompanhar. E eu vejo que há uma necessidade do advogado criminalista ter um local para atender os clientes, né? Primeiro por quê? Porque tem, infelizmente, ali, né, como toda profissão, tem os bons e tem os ruins, né? Mas eu vejo que o criminalista, depois do Dr. Felipe Fagotti, né, você pode concordar comigo, o que que é? Tem aquela questão né, do pré-julgamento. E daí, se o cliente não vai até o seu escritório, não sabe lá onde é seu endereço, que ele bate na porta e acha que você está lá sentado sempre, eu via que tinha uma dificuldade para ter, né, essa evolução na carteira de clientes. Então, assim, resumindo, comecei tudo errado, não recomendo, tá, pessoal? Hoje vocês têm instrumentos muito bons para não cometer esses erros, mas eu vejo, doutora, que ainda hoje existe esse estigma, eu preciso ter um local físico. É verdade. Mesmo a gente tendo N ferramentas, a gente tem que saber também entender o cliente, né? Então, tem um cliente que ele quer ir no escritório, que ele quer te ver, que ele quer um contrato em papel para assinar, e tem o cliente que não, que ele quer que você resolva tudo pelo WhatsApp, que você faça uma reunião online. Se você chamar ele para vir numa reunião presencial, quase uma ofensa, né? Tu fala, não quero. Então, assim, a gente tem que saber entender, igual você falou, a advocacia criminal é bem diferente, né? Então, depende muito da área que você vai atuar, você entender a necessidade do seu cliente, né? Mas tudo, eu penso, que tem a ver com pessoas, né? Então, a forma como você lidar com as pessoas, por isso que eu mencionei a questão do networking, né? Porque às vezes você vai atender um cliente trabalhista, provavelmente ele vai ter um problema também previdenciário. E aí, se você falar para ele assim, não, previdenciário a gente não faz aqui. Provavelmente você vai perder esse cliente, porque ele vai achar um advogado que faça os dois, né? Então, às vezes é melhor você falar para ele, não, a gente tem um parceiro aqui, se você já tem parcerias estruturadas, aí é legal você nunca falar não, porque você está fechando uma porta. Aí ele vai num outro advogado que fala, não, aqui a gente atende tudo. E não estou falando que todo mundo tem que atender tudo, não, pelo contrário. Você vai ter uma área que você vai se especializar, não tem jeito, não tem como você atender em todas as áreas. Mas se você ainda
é sozinho ou se você tem um escritório pequeno, o que você precisa ter? Parcerias. E a parceria não é só aquilo assim, Ana, vamos fazer uma parceria? Então tá bom, então vamos fazer, combinado, a gente é parceira. E aí acabou. Você precisa saber o que eu faço, eu preciso saber o que você faz, porque naquele primeiro contato com o cliente, você vai precisar dar pelo menos um resumo para ele do como você vai conduzir aquilo. Não adianta você falar, a gente faz. E acabou o assunto. Você tem que perguntar o que ele precisa e conseguir dar uma primeira orientação. Então, você precisa ensinar o seu parceiro o que você faz para ele estar pronto para te trazer aquele cliente. E outra coisa importante, não é só assim, tá aqui a nossa parceria, não. Cadê o contrato de parceria? O que cada um vai fazer? Quanto cada um vai ganhar? Porque senão é aquilo. Fica depois, eu vou fazer a petição inicial, eu vou fazer a audiência, eu vou fazer os cálculos, você não vai fazer nada e você vai ganhar igual eu. Né? Então, a gente precisa também, não é só, conheço advogados de todas as áreas. Você precisa estruturar suas parcerias e aprender a, vamos dizer assim, vender o que o seu parceiro faz. Porque senão, essa parceria, ela não vai dar em nada. Nunca esse parceiro vai te indicar e nunca você vai indicar esse parceiro. Por quê? Ficou uma coisa ali genérica, que ninguém sabe o que faz, o que não faz, né? E a questão voltando, né, um pouco, eu comecei a falar um monte de coisa aqui, a questão do escritório físico. Eu não vejo, de fato, que você precisa começar hoje dessa forma. Eu acho que a gente tem ferramentas suficientes hoje em dia para se estruturar antes de ter. Claro que vai depender muito, igual você falou. O criminalista, ele quer ali ter um cantinho para ser atendido com privacidade. Né? Não vai atender, por exemplo, na praça de alimentação. Acho que não daria muito certo. Às vezes o cliente ele tem local fixo, ele está preso. Ele já está preso, aí né? a gente realmente tem que ir até lá. Aí nem precisa ter um escritório, né? Não, querendo ou não, eu vou ter que ir até aí, né? É verdade. E aí eu vejo, assim, na Jovem Advocacia, muitas parcerias nascendo, sociedades, até casamentos, às vezes, né? As pessoas se conhecem, enfim. Mas é isso, a importância de se relacionar e de construir relações duradouras, relações concretas, né? Parcerias, enfim. Aí hoje a gente tem N coisa, igual, onde que eu vou imprimir o contrato? Eu não tenho impressora. Hoje você tem N ferramentas aí de assinatura digital, tem o portal de assinaturas da OAB, que era gratuito, agora não é mais, mas é assim, R$40, 300 documentos você consegue, você manda ali o link para o seu cliente pelo WhatsApp. Então, hoje a gente tem muitas facilidades que realmente há 8, 10 anos atrás a gente não tinha, né? E ainda tem muito essa ideia, porque as pessoas elas ainda associam o advogado a um escritório, não adianta. A primeira pergunta, às vezes, que a pessoa faz, aonde que é teu escritório? Né? E quando começou a surgir muito essa pergunta para a gente, o que a gente fez? Foi lá e alugou o endereço comercial do coworking, que aí pelo menos eu tinha falado, não, meu escritório é na avenida tal, que pelo menos você tem uma resposta, porque essa pergunta é muito frequente, né? Quem aqui tem cartão de visita físico? Gente, as pessoas... Entregar um papel é tudo de bom, né? Só tá aqui meu papel. Então, assim, as pessoas, tem muita gente que fala, não precisa mais. Eu ainda acho que precisa. Porque é isso, a pessoa, você tem um cartão? Ainda tem muita gente. E vai naquilo de você saber ler o seu cliente. Tem um cliente que não, ele vai pegar... Aqui, ó, no meu celular tem o meu QR Code aqui. Então, a pessoa fala comigo, já tá aqui, ó, meu QR Code. Tá aqui meu WhatsApp. Tem um que não, ele quer um cartão. Ele quer um cartão. Então, eu acho que assim, o digital é importante? Sim, muito. Quem aqui faz prospecção de cliente pela internet? O Renato eu sei que faz. Felipe. Então, eu penso que nós temos que atuar em todas as frentes. Eu não vou fazer cartão. Por que não, gente? Você vai ter N oportunidade de entregar um cartão. Eu não vou falar lá no Instagram porque eu não gosto de fazer vídeo. Faz o primeiro, vai ficar ruim? Vai ficar muito ruim. Mas vai melhorar. Tudo é a prática, tudo. Você chega numa palestra, igual hoje aqui. Por exemplo, eu vim com a Adriana e com a Deise. A Deise trabalha com a gente lá no escritório, a Adriana... Então, eu conhecia elas, aí eu fico lá só com elas. Eu não troco palavra com ninguém, não falo boa noite para ninguém, não conheço ninguém, não construí uma relação. Tem aqui, ó, 30 pessoas, eu só fiquei ali com a minha panelinha.
Quando você sai de casa, você tem que estar disposto a construir novos relacionamentos, conhecer as pessoas, entender as pessoas. Isso eu acho que faz muita diferença na nossa profissão, né? Então, se eu chego aqui, eu só conheço ela. Eu fico aqui com ela, só fazendo fofoca. Ai, O que eu vim fazer aqui? Nada. Eu não conheci ninguém, falei com ninguém, né? Então, eu acho que essa questão dos relacionamentos é bem importante. Extremamente importante. O que eu percebo, né? Quando a gente se forma, tanto há 10 anos quanto agora, eu vejo assim que às vezes o colega que ele é o novo inscrito, ele olha para o outro amigo assim como se ele fosse um rival. Por exemplo, poxa, eu não vou fazer amizade com você que você vai pegar o meu cliente. Gente, não é assim, né? A gente tem clientes, né, para todos, mas se você começa assim na advocacia, com rivalidade, a possibilidade de você ter boas relações é ínfima. E um advogado que não tem boas relações é igual ter 0 clientes, né? Importante o que a doutora falou a respeito. Eu vim aqui hoje, vou fazer amigos, vou falar assim, olha, tá aqui o meu cartão, seja ele físico, seja ele de QR Code, se você precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. E também tem muita colaboração, voltando da questão do escritório físico, poxa, às vezes você conhece um colega, ele é recém-formado, não tem um local, por que se você conversar com ele certinho, né, acertar como é que vão ser as coisas, por que você não oferta o seu escritório para ele atender um cliente? Às vezes ele vai fazer o trabalhista, mas aí desse vem o previdenciário, ou o criminal vem o civil, alguma coisa assim. Essa troca, essas parcerias é o início da captação de cliente, né? O que eu vejo bastante, fala, poxa, como que eu consigo cliente? Não é do jeito que eu fiz abrindo a porta, não é assim. Mas é com essas questões dos relacionamentos, né? Por exemplo, na OAB, o que eu costumo sempre falar, aonde é a porta da OAB? Porque o que eu vejo do advogado novo inscrito? Ele acha que a OAB é o exame da ordem. O exame da ordem é uma passagem da sua vida que vai te tornar inscrito na OAB. Mas a OAB não é o exame da ordem. A OAB ela tem uma porta, como o Dr. Peter sempre fala, aqui é a casa do advogado. Quando o Dr. Peter ele está na solenidade, ele faz questão de receber os jovens advogados. E quando eu vi isso pela primeira vez, e eu não estou falando que foi ruim ou que foi bom a minha solenidade lá atrás, eu achei que foi algo muito distante. E aquilo ali não me cativou para saber, poxa, essa é a porta, eu posso entrar aqui? Será que eu vou ser bem-vinda? Né? Porque quando a gente é novo na profissão, a gente sempre olha de baixo para cima, né? Poxa, o presidente, o vice-presidente, a gente tem receio. Todos temos medo, mas quando você é bem recepcionado e você frequenta a OAB ou outras instituições também, como a AT, é importante você estar presente, porque falar, a OAB não faz nada para mim, a Associação XPTO não faz nada para mim, eu só pago. Sim, né? Tem o pagamento porque faz parte de uma classe, mas, poxa, tem palestra, tem evento, você pode dar opinião, desde que a sua crítica seja construtiva, né? O que eu costumo também falar, vamos parar com as questões bélicas, né? Eu só vou reclamar. Não, sim, você dá uma sugestão construtiva, né, sobre o que nós podemos fazer, né, sobre o que as instituições podem fazer, e a gente, em conjunto, vai chegar em uma solução. Não, né, e tudo muda. Por exemplo, a solução que eu tive hoje não vai ser a solução boa para amanhã. Então, só para alinhavar, ter essa questão das parcerias, não olhar o seu colega como um rival e frequente a OAB, frequente as associações, porque ali vai ser um start, vai ser um divisor de águas na sua carreira. E uma outra questão em relação à parceria é conversar antes, saber quem é o seu parceiro, porque, por exemplo, eu posso ter uma amizade enorme com você, a gente super bem, vai para balada, vai jantar, mas, poxa, para trabalhar a gente não casa. O meu time é diferente do seu time. O seu comportamento perante o cliente é diferente do meu. Por exemplo, um erro assim que não, nem chega a ser um erro, é um risco. Eu vou te falar da parte que me compete, advogado criminalista que promete as coisas. Ó,
Você me contrata que amanhã está na rua. Isso não existe, não cometa esse erro, porque isso é um risco de vida, né? E o que eu vejo, às vezes não é por maldade ou ser antiético, é a ânsia de fechar um cliente. Ele realmente está com a intenção de dar o melhor dele, mas você tem que saber, a advocacia ela é meio, ela não é fim. Nós dependemos de terceiros para que aquele resultado seja alcançado, né? Então toma muito cuidado, conversa com seu parceiro, delimita ali como será a atuação de vocês, tanto dentro do processo como com o cliente. Então, eu acredito, não sei se a doutora já viu algum caso de ter alguma promessa, alguma coisa nesse sentido, do jovem advogado. Eu acho que esse conselho, né, eu nunca fiz, esse erro eu nunca cometi, porque eu sempre fui muito pé atrás com tudo, mas eu já vi pessoas cometendo e depois é uma situação de risco mesmo. Sim, principalmente na área criminal mesmo, igual a doutora falou. E o que eu vejo também, essa questão de quando você falou da incompatibilidade, às vezes, da parceria, é exatamente isso. Alguém sabe aqui qual que é a maior reclamação que tem contra os advogados? Alguém tem ideia? Advogado que não dá notícias do processo para o cliente. Essa é uma das maiores reclamações que tem contra os advogados. Então, se você ali atende seu cliente bonitinho, e o seu parceiro demora lá 6 meses para distribuir a ação, a reclamação não vai para ele, vai para você, porque foi você que deu a cara a tapa ali para indicar. Então, isso é muito importante, saber, até no contrato de parceria é importante isso, ajustar prazo, tudo isso, porque você pode até perder o cliente por conta disso, por conta de um parceiro que atendeu mal. Né? E você, o que você vai fazer? Você falou essa questão do jovem advogado, eu lembrei. O que você vai usar a seu favor? Ai, mas nossa, tem escritórios enormes, aí eu sou sozinho, ou meu escritório é pequeno. Usa isso a seu favor, traz isso como um diferencial, mostra que você vai atender, você vai dar um atendimento boutique para o seu cliente, que ele vai ser único para você, que você vai fazer o processo de uma maneira ali artesanal, não vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, usa isso a seu favor. Por eu ser um escritório menor, a gente oferece um atendimento mais personalizado, entende seu cliente, coloca lá um mecanismo, se você usa a agenda do Google, coloca lá, pelo menos uma vez por mês, você informar para ele como é que está o processo. Então, sair uma publicação ali, já manda uma mensagem ou liga. Tem cliente que quer receber mensagem, tem cliente que quer falar com você, né? Então, coloque mecanismos e mostre que o seu valor aí, no diferencial, dê um atendimento mais personalizado para ele. Não fique sempre... A gente tem mania de sempre se justificar, mas é porque tem um monte de escritório grande aí, como é que eu vou atrás? É porque isso, é porque aquilo. Gente, usa as coisas a seu favor, né? Então, acho que isso é muito importante. Quando a gente é pequeno, a gente tem essa vantagem, a gente consegue... E outra coisa, aí você começa a crescer, estrutura para crescer, porque senão o tombo vem. O tombo vem, porque aí a gente começa a abraçar mais coisas do que a gente pode, então a gente tem que estruturar. Começou a crescer muito, contrata outra pessoa, porque aí você vai perder o quê? A qualidade do serviço boutique que você vendeu lá atrás. Aí o seu cliente ele vai perceber que você está crescendo e vai perceber que você está deixando ele de lado. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque acaba sendo natural, a gente vai crescendo, as coisas vão ficando mais corrida, e a vida vai ficando corrida, mas e aí? E tudo que você prometeu lá atrás? Então isso também eu vejo que é algo que às vezes as pessoas não observam. Sim, o que eu também reparo, todo mundo quer falar muito, mas ninguém tem paciência de ouvir. Achei importante a sua fala, conheça o seu cliente, vê o que ele quer, qual é a forma que ele quer ser atendido. Isso faz total diferença para quem tem um escritório pequeno e para quem tem e para quem também está começando. Uma outra questão também que eu vejo reclamação de cliente é a cliente que ele te liga e você nunca atende. Ele manda o WhatsApp, você está sempre ocupado. Assim, é claro que às vezes no correr da rotina, e quando a gente começa realmente na advocacia, a gente faz tudo. A gente limpa o banheiro, a gente arruma a impressora, a gente atende o cliente, faz a petição. E às vezes fica corrido. Mas você não pode falar naquele momento, você não pode atender aquela ligação, você fala para ele, fala, olha, eu não posso te atender agora, no final do dia eu vou te ligar. Ou uma outra questão,
também, e isso daí pode estar ligado à insegurança, né? E também pode estar ligado a não prestar atenção. Hoje, o cliente, ele procura no Google, no TJ, hoje é tudo informatizado, né? Na minha época, ainda era a época de processo físico. Então, quando saía uma decisão, a probabilidade do cliente saber imediatamente era muito pequena, mas hoje não é. E daí o cliente, ele vê o andamento, a conclusão. Aí ele te manda um WhatsApp 7 horas da manhã, né, da segunda-feira, falando assim: doutora, o meu processo está na conclusão, o que aconteceu? Porque eu vi no Google. E daí, se você é jovem e você não tem aquela paciência, fala assim, não, eu vou levantar, né, eu vou responder essa mensagem atentamente, você acaba ou sendo grosseiro com o seu cliente, e isso daí vai te trazer um prejuízo, porque ele vai falar assim, poxa, eu estou pagando advogado para o advogado me tratar mal, né? Ou, de repente, responde sem atenção e responde alguma coisa ou que fica dúbio, ou que não, ou que está errado. E errar por desatenção é muito chato, né? Deixa para errar quando a gente não sabe. Evita errar, é melhor errar não, né? Mas a gente é humano, a gente erra. Mas presta atenção, levanta, responde aquele cliente de forma calma, ligou, não pode atender, fala, olha, fulano, eu te ligo tal hora. Eu acho que a ansiedade, sabe uma coisa que eu percebo também? Os meios de comunicação, WhatsApp, Facebook, Instagram, todo mundo é muito imediato, né? Eu quero que você me responda, mas você tem que me responder agora, porque daqui a 5 minutos já não, essa resposta não vale. Eu não sei, que deve ter algum certificado de validade, né? Mas isso daí tornou as pessoas mais intolerantes. Mas, óbvio, eu me coloco no lugar do cliente. Eu gostaria de ser atendida por mim? Eu gostaria de receber esse trabalho que eu estou prestando? Então, acho que é essa pergunta que vocês devem fazer. Eu gostaria de ser atendido assim? Eu me contrataria? E por que eu me contrataria? Ou por que eu não me contrataria? Acho que isso é importante também, a gente ter autocrítica. Sim, com certeza. A gente avaliar o tipo de serviço que a gente está prestando, né? E aí você falou dessa questão do tempo de atendimento. Já teve um cliente uma vez que mandou mensagem para minha sócia, passou meia hora, ela não respondeu, porque ela estava em audiência. Aí ele me ligou. Não, queria saber se está tudo bem com a doutora Adriana. Ela tá tudo bem? Porque assim, ela não me respondeu. Falei, tá tudo bem, ela tá numa audiência, assim que ela sair, com certeza ela vai te responder. Então, é exatamente isso. A imediatidade, né? As pessoas querem tudo, mas aí eu penso que assim, no nosso contrato de honorários, por exemplo, tem ali tempo de resposta, que a gente não vai responder o WhatsApp de final de semana, com você na área criminal já penso que seja diferente. Eu tenho que ir de madrugada também, pode ligar que a gente está sempre à disposição. Então, para você já é o contrário, mas uma vez um cliente me ligou, era um cliente de uma ação trabalhista, 3 horas da manhã, eu olhei assim e falei, foi preso, certo? Não vou poder ajudar, mas vou chamar um colega que me ajude, né? Aí eu atendi, ele falou, não, doutora, porque eu comprei um camarote da balada aqui, estava escrito que era open bar e tinha tequila. E eu cheguei aqui agora, maior barulho de balada. E não tem tequila. Você acredita? Se assim eu fosse advogada exclusiva dele, que ele me pagasse, né? Nossa, então assim, é importante a gente colocar limite. Né? E como que a gente faz isso? Quando a gente atende o cliente, a gente tem que conversar, explicar. A gente entende a sua ansiedade, a sua preocupação, mas a gente sempre vai te dar um suporte. Uma vez por mês a gente vai te informar sobre o seu processo. Mas informar de final de semana, como nós na área trabalhista, por exemplo, não tem necessidade, né? Se for um caso muito extraordinário, explicar. E assim, conforme vai passando o tempo, o contrato de honorários ele vai aumentando. Porque você vai passando por situações e aí você fala, não, isso aqui tinha que ter no contrato, isso aqui tinha que ter no contrato. E aí ele vai aumentando. Até essa foi uma cláusula que nós colocamos não faz muito tempo sobre a questão de responder no final de semana. Aí a gente que adicionava no Instagram para mandar mensagem, mas eu mandei um WhatsApp sexta-feira, 11 da noite, hoje é domingo à tarde, você não me respondeu. Sim, na segunda-feira eu vou ver e vou te responder. Né? Então, isso é algo que eu já converso com o cliente naquele primeiro atendimento, já explico, e a gente já colocou em contrato também, porque senão as coisas fogem do nosso controle. E o que acontece também no início da carreira? Como a gente não quer perder o cliente, e eu volto naquilo que você falou, naquela coisa, quero fechar, ele já assinou, a gente acaba abrindo as portas e deixando,
E nós vamos abrindo portas, quando a gente vai ver, já está sem controle nenhum, que hora que manda mensagem. E aí, no começo, você começa a responder muito rápido. Isso foi uma coisa que a Adriana me falou outro dia. Porque um dos nossos primeiros clientes era o primeiro. Então, tudo que ele mandava, isso foi um erro que a gente cometeu. A gente respondia na hora. Não, aqui tá. E hoje ele não é mais o único. Ele não entende que se eu demorar 24 horas para mandar um contrato para ele, ele entende que ele está ali sendo, abandonado. E isso também é algo que a gente aprendeu a colocar nos contratos, os prazos das demandas, assim, na parte extrajudicial mesmo. Ele precisa de uma notificação. Em quanto tempo que eu vou entregar essa notificação para ele? Então, isso é algo, mesmo que a gente esteja disponível, não passa nem tanta credibilidade a gente se mostrar disponível a todo tempo. Né, no sentido que assim, não, pode vir. Que dia que eu posso ir no escritório? Pode hoje. Não, gente, a agenda pode estar vazia, mas você fala só um minutinho que eu vou olhar na minha agenda, vou te passar um horário, porque senão passa a impressão realmente que você está ali, né, jogado às traças, né, só esperando alguém te chamar. Então, isso eu acho que é uma dica importante também. Com certeza. Acho importante a questão do contrato, né? E você falou algo que realmente acontece. Conforme você vai passando por situações, você já vai prevendo, você vai modulando o seu contrato. Eu vou falar também na área criminal. O que acontece? O cliente te ligou de madrugada, né? Fui preso, ou um familiar te liga, fui preso. Qual que é o problema que a gente tem? Na advocacia criminal, tudo a gente vai fazer ali imediatamente. Então, assim, eu vou para casa na sexta-feira, o que eu levo? Eu levo uma procuração, eu levo o meu contrato de atendimento ali para já preencher na hora, né, para o meu cliente, e deixo a minha roupinha ali, deixo o meu taieiro, o homem deixa o terninho ali, ligou, você está pronto, né? E daí você vai fazer esse atendimento. Aí você fala, o que eu costumo fazer, olha, para eu acompanhar o seu flagrante, eu cobro tanto. Não saia de casa sem falar o valor que você cobra, porque você pode chegar lá e ter uma trabalheira danada, a família vai estar extremamente ansiosa, né, com um motivo justo, inclusive, e daí você não assinou o contrato porque você não tinha levado, você não falou seus honorários para ver o que está acontecendo, e depois eles não vão querer te pagar. E isso daí vai começar a te desestimular. Então, são erros que eu cometi na ansiedade de fechar o cliente, de fazer um atendimento imediato, porque o que na minha cabeça era? Se eu não for lá e chegar rápido, a probabilidade de ligar para outra pessoa é muito grande, né? E como eu gostaria de ter clientes, eu ia sem o contrato, eu ia sem a procuração, eu ia sem falar quanto eu cobrava para atender aquele flagrante, e isso daí vai te gerando prejuízo, você já não tem, né? E daí você gasta para trabalhar. Isso é muito ruim. E esse contrato, né, que a gente costuma modular ele ao longo desses erros que a gente comete, ele vai te precavendo de muitas situações. Aí um assunto também, eu acho que é legal a gente tratar, que você até falou a respeito das redes sociais, né? Poxa, há 10 anos atrás não tinha, a gente mandava SMS, que BBM, era um negócio assim super legal, né? Hoje a gente tem a questão do Instagram. Você faz um vídeo explicativo, né? Falando sobre a sua área de domínio. O primeiro não fica bom. Eu não gosto de ver os vídeos que eu gravo. Eu acho que a minha voz, o pessoal fala, é Caetano Veloso. E daí eu fico vendo aquilo e falo, nossa, que bad. Mas aí eu vejo que os advogados hoje têm essa ferramenta, mas ela precisa ser trabalhada de forma ética. Eu fico muito triste em ver advogado criminalista postando cliente algemado, postando contrato, assinando encarceragem, vendendo advocacia como se a advocacia criminal fosse super fácil, e não é. Então, assim, usem sim essa ferramenta das redes sociais para expandir, para demonstrar conhecimento. Tudo tem um parâmetro ético, saibam, leiam, cadê o estatuto, o código de ética? Eu posso fazer, não posso fazer? Por exemplo, o que acontece muito?
postar lá no Stories a questão do absolvição, né? Poxa, comemora um cliente Liberdade absolvido. cantou, né? Lili cantou, né? Os mais íntimos, né, doutor, já fala Lili cantou. Não pode fazer isso. Isso é uma infração ética. Tem outros meios de você mostrar que você tem conhecimento, de você despertar o interesse de ser contratado. Não façam isso. É um erro que vai te trazer mais prejuízo do que benefício. Com certeza. A gente tem um provimento específico, né, que fala até onde a gente pode ir ou não, com marketing nas redes sociais e também offline também, né? A gente vê aí muitos colegas sendo penalizados realmente por conta dessas condutas, às vezes por não saber também, né? Mas por isso que nós somos advogados, a gente consegue ali ler o provimento, interpretar e saber o que pode, o que não pode, né? Eu não posso chegar lá na UAB, fazer um vídeo do meu escritório com o logo da UAB, com o logo do meu escritório. Isso é uma coisa que a gente vê bastante também acontecendo. Então, o que eu vejo que é benéfico para nós? Mostra que todo dia você está no fórum, que você está trabalhando. Não precisa postar ali, ó, mais uma condenação contra a empresa X, ó, 20 mil agora. Nem pode postar sentença, né, gente? Você pode mencionar o entendimento do tribunal. Então, de manhã você entrou lá no site do TST, você viu lá uma notícia. Você pode falar, ó, a turma do TST firmou um entendimento assim, assim, assim. Mas você não pode, olha lá, mais uma sentença que eu ganhei. Eu sou ótimo, me contrata, ou aquela coisa assim, feche uma ação de guarda, ganhe uma ação de alimentos, né? A questão da, eu estou banalizando aqui, mas a questão da mercantilização, a gente não pode trazer a advocacia, não é comércio, né? Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado nas nossas redes sociais. Então, é isso, mostra a sua rotina como advogado. Cheguei aqui em mais uma audiência, você pode falar o tema da audiência, o que é... Mas você não pode falar, expor, tirar foto do juiz, da testemunha, o reclamante, olha lá o reclamante mentindo, faz uma live no meio da audiência. Gente, estou falando isso, parece absurdo, mas isso acontece, viu? Isso acontece. Então, tem outras formas. Se você sempre mostra ali, você trabalhando, você no seu escritório, hoje eu estou aqui fazendo uma defesa de horas extras, de assédio moral. Quando a pessoa tiver um problema trabalhista, ela vai lembrar de você. Se você sempre posta, você sempre mostra, nossa, olha, a Ana Carolina realmente, ela sempre posta ali que ela está chegando numa audiência de custódia, ou que ela está numa delegacia, vou ligar para ela, vou falar com ela. Por quê? Você acaba se tornando uma referência sem você precisar descumprir o regimento. Então, tem formas de você se colocar, igual quando você vai fazer um vídeo, é sempre informativo, né? Você sabia que o artigo 71 da CLT fala do intervalo intra-jornada, mas que a norma coletiva pode reduzir, não pode, enfim. Então, tem muitas formas a gente se expor nas redes sociais de forma saudável, de forma benéfica para nós, que nós vamos conseguir prospectar clientes dessa forma, que não vai ferir nosso código de ética e também não vai gerar nenhum problema para nós. Então, eu não sou, assim, muito participativa nas redes sociais, gostaria de ser mais, mas a nossa vida acaba sendo um pouco corrida. Mas eu tento, de vez em quando, eu posto um vídeo lá, demora 1 hora para fazer, né? Igual você estava falando da sua voz, às vezes a gente grava vídeo lá no escritório, eu falo, posta, não quero ver. Posta, porque a gente sempre acha 1000 defeitos, grava 100 vídeos, não gosta de nenhum, né? E tudo é a constância. Então, quando a gente não criar esse hábito, fazer, igual eu falei, o primeiro é péssimo, mas o 10º já está melhor, o 20º está melhor ainda. Outro dia eu postei um vídeo falando do código de vestimenta, que as empresas podem ter o código de vestimenta. Aí 3 pessoas chamaram a gente no Instagram perguntando, como que a gente pode implantar isso aqui na empresa de uma forma legal? E eu só estava explicando no vídeo que a empresa, sim, pode definir o padrão de vestimenta, claro, desde, né, tem todas as normas específicas, mas não falei, para eu fazer seu código de vestimenta, eu cobro tanto, eu aceito cartão, eu aceito boleto, eu aceito Pix, né? É isso que a gente não pode fazer. Sim, é verdade. Essa oferta aí da advocacia como se ela fosse um rio de dinheiro não é verdade, né? É algo que eu vejo também, que eu acho importante a gente falar, não erra no básico. O que é o básico? A pessoa é contratada no estudo processo.
não sabe o rito, não sabe se é GECRIM, não sabe se é comum, não sabe se é ECA, e daí depois acontece algo inesperado. Por quê? Porque não estudou o processo, não leu o processo. E eu vou contar algo que aconteceu comigo e como eu descobri que eu não poderia ser advogada trabalhista. Juliana está até rindo, porque ela já ouviu essa história algumas vezes. Fui eu lá, início de carreira, peguei uma causa trabalhista péssima, né? Era uma demissão por justa causa. Aí fiz os cálculos, tudo, dei uma lida por cima, escolhi minha melhor roupa, porque eu falei assim, não, eu vou estar bem, né? Que chegar lá e vou fazer um acordo com certeza. Ouvi falar que chegar lá reclamante vou fazer acordo, né? Não conhecia o rito. Primeira coisa que eu fiz foi sentar no lugar errado, gente. Sim, eu não vou falar que eu odeio, mas assim, eu tenho muito ressentimento do fórum trabalhista. Poxa, aí sentei no lugar errado, a juíza já olhou assim para minha cara e falou assim, doutora, a senhora está pela reclamada? Eu falei, não, excelência, eu estou pela reclamante, então é do outro lado, mas aí a reclamada já estava entrando. Aí eu, branquinha, assim, fiquei cor-de-rosa. A cliente já falou assim, poxa, ela não sabe o que ela está fazendo, né? Aí a advogada sentou, aí a juíza, né, apregou as partes e tal, aí a advogada olhou assim para mim, doutora, R$100, só para cobrir o transporte. Eu falei, R$100? Não, a gente vai para o mérito. Aí a minha cliente olhou e começou a falar, não, é um absurdo, R$100, não sei o quê. E daí aquilo já me desestabilizou. Primeiro, por quê? Porque eu não havia estudado a fundo. Segundo, eu tinha a possibilidade de ir lá no Fórum Trabalhista e ver várias audiências. Então, se você tem essa oportunidade, você quer ser trabalhista, você quer estar no criminal, no previdenciário, as portas estão abertas. O que não é segredo de justiça, levanta a bunda da cadeira e vai lá assistir a audiência. E daí eu perdi a ação, obviamente, deveria ter aceitado R$100. Nunca mais pisei no fórum trabalhista e me dei muito bem no criminal, porque não tem essa questão, né? Que o criminal é diferente. Mas aí eu vejo, estou tentando ser engraçada para não parecer um tema pesado e nem parecer puxão de orelha, porque eu acho chato, né, puxão de orelha. Eu estou admitindo que eu errei, estou admitindo que ali eu conheci que não era a minha área, e estou falando para vocês, as portas do fórum estão abertas. Como não cometer esse erro que eu cometi? Vá lá e assistam a audiência. E eu vejo que tem muito advogado que às vezes reclama e fala, poxa, mas o juiz está errado, olha que absurdo. Aí você vai auxiliar o colega, né? Às vezes é uma pessoa mais próxima e fala, poxa, você não observou o rito, você leu desatentamente o processo, então não erre no básico. Não sei se isso já viu acontecer, mas provavelmente sim. Sim, é muito importante que você falou, não erre o básico, que é o quê? Montar a petição inicial ou a defesa, no atendimento do cliente. A audiência no trabalhista é um dos atos mais importantes que tem. Tudo acontece na audiência trabalhista, né? E é exatamente isso, assista audiências. Né? O pessoal a gente faz bastante audiência simulada lá na UAB para isso, mas mesmo assim não é a mesma coisa, porque pode acontecer tanta coisa, você tem que estar muito preparado, estudar o processo, você tem, por exemplo, assim, vai chegar, a gente sabe que pode falar, excelência, eu protesto, quero que conste os protestos. Aí se o juiz falar para você assim, baseado em quê? Qual que é o artigo que você está protestando baseado em quê? E aí você não vai saber, né? Então, toda audiência que eu vou, levo meu caderninho com todas as minhas anotações, tudo o que pode acontecer. Outra coisa da trabalhista também são as razões finais orais. O que acontece? O advogado termina a audiência e fala, não, eu quero prazo para razões finais. E o juiz não é obrigado a conceder prazo, né? E aí ele vai falar, tudo bem, doutora, razões finais orais. O que a maioria faz? Não, então remissivas, e vai embora. Né? Então, a gente tem que estar preparado. Então, durante a audiência, anotar o que está acontecendo, se atentar à ata, porque às vezes não consta ali certinho, e isso pode ser fundamental depois para a continuidade do processo. Então, a gente precisa estar 100% preparado, né? E como que a gente se prepara? Estudando. Eu não tenho tanto cliente ainda, eu tenho tempo livre. Vai no fórum, vai assistir, pede para um amigo advogado, me passa sua pauta aí das suas audiências, que eu vou com você assistir. Né? Investe seu tempo em conhecimento, em pegar prática. Não é fácil. A primeira audiência a gente chega até hoje, assim, eu acho que até faz parte um pouco do friozinho na barriga, né? Eu acho que até perde um pouco a graça se você chega lá já é uma coisa robótica.
né? É normal, mas o que vai fazer toda a diferença é se você está preparado ou não. Se analisou, às vezes a defesa está ali sem sigilo. Gente, já lê, já se prepara, porque você já sabe o que está por vir. A réplica pode ser que peçam para você fazer oral também, você às vezes não está preparado, vai deixar alguma coisa passar. Então, as perguntas que você vai fazer, já pensa antes nas perguntas, não deixa para resolver na hora, anota, né? Leva lá seu roteirinho já. Às vezes o juiz já vai fazendo as perguntas que você pensou em fazer, você já vai riscando ali, você já vai pensando em outras. Papel e caneta sempre ajuda para você raciocinar, porque não tem como a gente lembrar de tudo, ainda mais no começo que a gente está nervoso. É muito fácil a gente se desestabilizar. Uma vez o advogado... Você falou uma coisa importante que eu acabei não comentando, que é a questão de não tratar o advogado como rival. Porque tem advogado, parece que ele chega na justiça que ele quer brigar, né? Ele não quer só defender o cliente dele, não, ele quer brigar. Uma vez o advogado falou assim para mim, você é uma mão de vaca? No meio da audiência, eu falei, nossa, gente, que isso, né? Que isso, né? Cria um clima tão desnecessário, é muito mais legal chegar, oi, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, gente. Vai acontecer uma vez ou outra de sair umas farpinhas? Vai acontecer, mas não tem necessidade disso acontecer como regra, já chegar lá, né? Nossa, meu Deus, vamos brigar. É um colega seu que estudou igual você, que está ali cumprindo o papel dele igual você. Então, isso eu acho muito importante mesmo que você falou, que é estar preparado e não errar o básico, isso é fundamental. Um tema que é importante também é a questão do valor dos honorários. Porque quando a gente começa, volta naquela questão da ansiedade em fechar o contrato, a gente quer só fechar o contrato. A gente fala, mas a tabela estava 7 mil, eu cobrei 5. Tá, você cobrou 5, mas você não levou em consideração quantos meses vai demorar esse processo, quantos anos. Às vezes é um processo que vai demorar um divórcio, sei lá, litigioso, que vai demorar 5 anos. Divide 5 mil em 60 meses, tudo que você vai gastar, tudo que você vai ter que... eu vou ter que ir no fórum despachar, vou ter que... Tudo, gente, vocês têm que levar em consideração. Então, às vezes é melhor, talvez, você facilitar o pagamento do que você diminuir o valor. E sempre usa a seu favor, já no caso criminal, eu acho que não seria muito bom parcelar, né? Porque quando a pessoa é solta, não sei se ela paga. Mas usa a seu favor que você tem uma tabela, que você tem que seguir a tabela, coloca no contrato que o valor é de acordo com a tabela da profissão. Porque é uma dificuldade mesmo no começo a gente fazer valer o valor que está ali na tabela, é difícil. E quando você pega um processo, a gente quer pegar qualquer processo quando a gente começa. Não, qualquer processo eu pego. Vou até contar uma ação de interdição, eu peguei logo no meu comecinho de carreira, dei uma lida lá nos artigos, falei, isso aqui eu dou conta de fazer, coisa simples. Aí passei para cliente os honorários, ela pagou. Aí apareceu assim, perícia médica, honorários do perito, R$3.000. Não tinha avisado ela que tinha isso. Porque eu não sabia, porque eu não estudei. Porque eu falei, não, vou fazer, isso aqui é simples. E aí? E para contar para essa cliente que ia ter R$3.000 para ela pagar, que eu emiti uma guia, ela tinha que pagar assim agora, né? E aí foi uma saia justa, foi contornei, mas foi chato, porque no começo você já tem que passar para o seu cliente o que vai ter de custas. Às vezes não dá para você passar tudo, mas tem que passar uma estimativa. E isso nada mais é o quê? Estudar. Deixar a ansiedade de lado. No meu caso foi a ansiedade. Não, eu faço. Né? Foi um dos primeiros processos que eu peguei, um divórcio também que eu peguei. Teve um errinho ou outro. Né? No final deu tudo certo, mas depois de bater muita cabeça. Se você não sabe fazer... Por que não fazer uma parceria com um advogado mais experiente? Você vai ganhar um pouco menos, mas a satisfação do seu cliente vale mais. Porque um cliente satisfeito, ele te indica para 10 pessoas. Um cliente insatisfeito, ele te xinga para umas 100, pelo menos. Né? Advocacia previdenciária, essa questão da aposentadoria. Olha com o que você está mexendo. A pessoa trabalhou a vida inteira, e ela tá ali, você ali é o responsável na cabeça dela, é você que vai aposentar ela. E aí você não sabe fazer e você pega para fazer aquilo. Não é melhor você falar com um colega previdenciarista que vai matar aquilo rápido, você pega uma parte, ele pega uma parte, e o cliente vai te indicar mais uns 10 amigos que querem se aposentar? Você vai falar, esse advogado aí é furada.
E é isso, quando a pessoa quer elogiar, ela até elogia, mas para pouca gente. Agora, quando ela está injuriada, ela vai contar para todo mundo que ela puder. É verdade. Eu queria voltar na questão da audiência, de conhecer o rito. Em criminal também, as alegações, a maior parte, alegações orais. O que que eu faço, né? Eu faço até hoje e vou continuar fazendo sempre. O roteiro das perguntas, pontuou muito bem, e, poxa, leva um resuminho de como vai ser as suas alegações se elas forem orais. Aí eu converso, você fala, ai, mas que vergonha, vou chegar lá e vou ler. É melhor ler e fazer certo do que fazer errado e passar vergonha. Porque você vai fazer o quê? Você vai reiterar a resposta à acusação, a resposta à acusação, a absolvição sumária, né? Você vai ter que entender ali o que foi aquela colheita da instrução. Presta atenção, porque às vezes o nervosismo faz o quê? Faz a gente não prestar atenção no que está acontecendo. Eu conversava com uma amiga minha, eu falava, poxa, às vezes a gente chega na audiência e está tão nervoso, né, que tem aquele frio na espinha, eu sinto até hoje. Eu acho que se um dia você não sentir, é porque você perdeu a paixão pelo que você está fazendo. O que é diferente hoje? Eu sei controlar. Dr. Peter até fala na solenidade, faz um suquinho de maracujá e toma antes de ir na audiência. E é verdade. Com o tempo você começa a entender como é que você faz esse controle. E daí o que acontece? Eu conversava com a minha amiga, falava, poxa, parece que quando chega a audiência, o pessoal começa a falar, fica um macaco batendo prato, assim, fazendo barulho na minha cabeça, porque eu não consigo, né, me concentrar naquilo que está acontecendo. Mas aí o que eu percebi? Que primeiro eu sento, eu cumprimento o juiz, cumprimento o promotor. O dever de urbanidade, de tratar bem, ele não é eu vou tratar se eu quiser, se eu tiver de bom humor, é um dever. Tanto nós como advogados, como os serventuários. Ah, mas eu cumprimentei e não me respondeu. Você fez a sua parte. Olha que chato você chegar num fórum e o serventuário, o promotor, ou até mesmo outro advogado, chega e já vai afastando, né? Por quê? Porque ele quer conversar com você? Não, porque ele te acha um mala. Né? Seja porque você talvez não cumprimente, seja porque você é tão litigioso que você não está representando lados opostos, você é rival. Né? Não para com isso. O direito é assim, ele é uma roda gigante. Ela sobe, ela desce, mas você passa pelos mesmos lugares. E é legal você passar pelos mesmos lugares e ter uma boa lembrança de você. Isso não quer dizer que você vai ser subserviente, que o juiz vai falar, você vai falar, sim, senhor, excelência, o juiz sabe tudo. Não, não é isso. Você vai saber defender a sua tese de uma maneira urbana, pontual e firme, sem ser descortês, sem mostrar rivalidade, isso é muito importante. Então, eu sempre faço, levo o roteirinho escrito, papel e caneta, como a doutora colocou, não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, só auxiliar, mas eu gosto de iPad. Leva o iPad, leva o que você quiser, aonde você consiga ali acompanhar o que está acontecendo. Então, acho que isso é muito importante. Por exemplo, aqui no Criminal da Barra Funda, o que eu fazia? Antes eu não tinha... quando a gente começa, a gente não tem muitos clientes, né? Então, aqui que eu ia lá conversar na vara. Eu pegava um processo, aí conversava com o serventuário, via, de repente, como é que eu poderia me comportar em uma situação, descia ali na audiência de custódia, também via como funcionava. Poxa, hoje às vezes eu chego na vara e o serventuário fala, ai, poxa, Carol, mas olha, eu gosto quando você vem aqui porque você é educado. Eu falo, isso é um absurdo você elogiar o meu dever, isso é o mínimo, você ser educado com o serventuário. Da mesma forma que eles têm problemas, nós também temos, mas se a gente sair de casa dando patada em todo mundo, a probabilidade de você ter portas abertas é muito pequena. Eu não sei se isso também acontece no trabalhista. Sim, com certeza, mas acontece bastante do juiz não responder bom dia, boa tarde. Não, mas é exatamente isso. Tem uma frase, você estava falando, né, a gente dá patada e tal, tem uma frase que é, né, xingamento, você gritar, você querer arrumar confusão, é uma ferramenta da pessoa que está despreparada. A bronca é a ferramenta da pessoa despreparada. E é por isso. Por que a gente fica nervoso? Porque a gente não sabe como que a gente vai reagir àquela situação. Porque a gente não está pronto, a gente não se preparou.
e não se estruturou, por exemplo, uma audiência. O que tira a gente do eixo? Quando acontece alguma coisa, a gente não sabe o que a gente vai falar. Então, a gente acaba trazendo um mecanismo, às vezes, de dar uma patada, enfim, que não vai ajudar. Pelo contrário, se você der for ríspido ali com o juiz, com um colega, isso só vai atrapalhar você mesmo, né? Então, volta nessa questão. E quando você fala, nossa obrigação ser educado, você vai falar... Vou até usar o exemplo da Deise aqui. Hoje em dia, o estagiário ele não vai muito no fórum, igual na nossa época, né? É uma coisa bem rara, né? Aí um dia ela foi no fórum e aí ela voltou, nossa, eu dei boa tarde, ninguém me respondeu, cara grosso. Eu falei, normal. E a Deise é a pessoa mais educada que eu conheço. Então, ela achou aquilo um absurdo. E quando a gente acha alguém educado, a gente tem mania de elogiar, como se não fosse normal, né? Porque a gente tem tanta gente despreparada, tanta gente mal educada, que a gente se assusta quando a gente vê alguém educado. Nossa, que pessoa educada, né? Como se fosse... Ela me respondeu bom dia. Nossa, ele respondeu meu bom dia, né? Quando, na verdade, a gente devia se espantar quando acontece o contrário, né? E tem umas 17 leis do triunfo de Napoleão Hill, que é a personalidade agradável. O quanto você ter uma personalidade agradável abre portas. E volto naquilo que eu falei no começo. Tudo é sobre pessoas. Se você for agradável com as pessoas, você vai abrir inúmeras portas. Se você não for, acontece o que você falou. Você vai começar a chegar, as pessoas vão começar a se afastar. A pessoa não vai falar, nossa, olha, o Arthur chegou, que legal, deixa eu lá dar um abraço nele. Nossa, o Arthur chegou, deixa eu ir para lá. Né? E isso vai influenciar demais a nossa profissão. Né? Isso para cliente, para colega, para tudo, gente, para tudo. Né? Às vezes você chega nós que participamos da OAB, assim, às vezes a gente convida juiz para dar palestra, você chega na audiência, o juiz já te conhece, aí você dá, o quanto que isso não faz uma diferença, que deixa o clima mais, você senta mais tranquilo, você fica mais tranquilo, você conhece o advogado da outra parte, você deu um boa tarde para ele tranquilo, não falou, oi, né, tipo assim, só vai falar na mesa de audiência, não tem acordo, né, aí já começa... a brigar ali, a criar um clima ruim, e só vai fechar portas, porque na próxima vez o advogado vai falar, nossa, olha lá, a Bruna chegou, vou fazer audiência com ela, Deus me livre. Né? Então, para que isso? Só é prejudicial para nós. Às vezes pode parecer que você está prejudicando o outro, mas você não está, você está se prejudicando. Então, isso eu acho que é fundamental. Um sorriso no rosto muda tudo. Né? Se a gente chega aqui, senta aqui num canto, emburrado, vai embora... É o que eu falei, você não contribuiu em nada para sua carreira, você só te atrapalhou. Porque tem 30 pessoas aqui que viram você, nossa, aquele ali chegou, não cumprimentou ninguém, não falou com ninguém, e só vai gerando prejuízos para sua carreira. Sim, é verdade. Eu acredito, vamos perguntar. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma pontuação? Não? Então... Eu vou agradecer novamente, Juliana, pelo convite. Foi uma honra estar aqui ao seu lado também. É muito bacana quando a gente se vê no outro e você está de parabéns. Eu acredito que o direito faz o nosso coração pulsar. Vou agradecer meu presidente também, Dr. Vieira, vice-presidente. Estou aqui porque eu tive a oportunidade que você me estendeu. Eu sou muito grata. Sempre falo que o Dr. Peter, ele é duro para corrigir, mas ele tem um coração de ouro que não cabe no peito, porque ele é muito carinhoso quando é para acolher, e eu sei disso. Muito obrigada, Dr. Vieira. Agradecer ao meu colega Matheus, que muito me ajuda na Comissão da Jovem Advocacia, Juliana também, que faz parte. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu realmente amo o que eu faço. Eu gostaria de falar assim, não existe a Carol sem o direito penal, porque se um dia me tirarem o direito penal, eles me tiraram tudo. Né? E eu gostaria de passar esse bichinho, seja no direito penal, seja no direito criminal. Quando ele te pica, não tem jeito, não tem cura. Muito obrigada. Quero agradecer também. A gente não combinou nada, viu, gente? A gente sentou aqui, foi muito boa essa troca, foi um prazer, viu, Ana, te conhecer aqui e dividir com você esse espaço. Muito obrigada, Juliana, Arthur, de novo, pelo convite, os doutores, Renato, a minha sócia que também veio me prestigiar, a Deise. Agradeço a todos vocês que tiraram esse tempinho aqui para nos ouvir, pela oportunidade. Vou agradecer meu presidente também, o Thiago Massicano, que não está aqui, coitado, eu fui mandar para ele hoje,
né, loucura, mas também ele que me abriu as portas na OAB, nunca tinha participado antes da OAB, e é muito bom quando a gente tem presidentes acessíveis, que nos ajudam. Pelo pouquinho que você falou aqui, já vi que o Dr. Peter é nessa linha também, é muito legal, que vocês dão espaço para a jovem advocacia, isso é muito importante. Há 8 anos atrás, você falou, né, de quando você começou, e eu também não vi essa porta aberta na OAB. Hoje eu vejo que mudou bastante, é muito legal para o jovem advogado ter a casa da advocacia ali para ter um apoio, ajuda, enfim. Então, muito obrigada, gente. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos que estiveram aqui presentes. Agradecer também a presença do Dr. Renato Mello, presidente da Jovem Advocacia da Nossa Senhora do Ó, que chegou aqui também. Pessoal da Nossa Senhora do Ó, Felipe, doutora Larissa, que está aqui representando nossa subseção, em nome aí do presidente Carlos Garnica também. Mais uma vez agradecer às doutoras aí pela poder dividir um pouco do conhecimento de vocês com a gente, embora em pouco tempo. Aproveitar para entregar os certificados também. Só aqui com o Arthur dar um recadinho da associação, gente, quem ainda não é associado, tá? Eu e o Arthur aqui entramos esse ano e a gente conseguiu, tá, para a Jovem Advocacia. Primeiro ano da Jovem Advocacia não paga anuidade aqui na AT, e o segundo ano, 50% de desconto, tá? Então, você que está assistindo, quem ainda não faça parte aqui da AT, venha fazer. A Jovem Advocacia agora temos esse desconto, esse benefício, justamente para trazer a Jovem Advocacia aqui também para a AT, que é muito importante. Entregar os certificados. Obrigada a você, né?